Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos, né? Que sejamos bem-vindos para esse nosso encontro, que possamos estar em plena mente livre para nos entendermos, né? Para nos conhecermos e vivenciarmos tudo que é de bom. Boa noite a todos mesmo. Que possamos estar imbuídos dos bons propósitos. Uma boa noite, querida amiga. Que sejamos luz por onde passarmos. Boa noite a todos que possam já estar chegando. Que sejamos bem-vindos, todos nós, né? Que sejamos bem-vindos para mais esse trabalho, para mais esse nosso encontro. Trabalho parece até que é uma coisa forçada, né? Não vamos falar trabalho. Vamos falar do nosso encontro. Encontro esse que é maravilhoso, eu acho maravilhoso estarmos juntos nesse ideal de paz, de amor, de fraternidade. Olha lá, Silvia, que boa noite, querida, boa noite a todos. É muito bom realmente estarmos aqui, comungando desse ideal de paz, de amor. Silmara, Elma, Silvia, que bom que estamos aqui. Né? Estamos aqui nesse momento de encontro, nesse encontro fraterno nosso, né, Silmara? Que sejamos bem-vindos, todos nós, sejamos bem-vindos, porque é um encontro assim que eu acho tão bom, que dá aquela sensação para a gente de paz, de tranquilidade, né, Maria Lúcia? Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E é muito bom estarmos aqui. Gosto demais mesmo. Então, a gente começa a partir de agora, nos sentirmos livres, libertos dos pensamentos que não são bons, colocando em nossa mente, em nosso ser, o porquê de estarmos aqui neste momento, do desejo de nos curarmos, do desejo de sermos a cada dia melhores, né? Melhores em espírito, em transformação, porque nós estamos em transformação. Nelielma, querida, boa noite e seja bem-vinda. É muito bom estarmos aqui juntos, muito bom mesmo. Então, vamos, muita paz, muita luz, muita energia positiva, para que a gente possa trabalhar nesse encontro aquilo que desejamos, a cura, né, dos tratamentos também espirituais, enfim, daquilo que necessitamos. Então, vamos elevar o nosso pensamento, comungando com esse ideal, né, da paz, com o ideal do amor, colaborando com a indulgência, com a benevolência, com o perdão, que são, na verdade, instrumentos para a cura do espírito, para as doenças da alma. Pela nossa transformação, pela nossa comungar, né, naquilo que há de melhor em cada um de nós. Não vamos esquecer a preparação do ambiente, né? A gente agora vai ficar falando isso para a gente não esquecer, né, Silvia? A preparação do ambiente, todos que vão participar das cirurgias e dos tratamentos. O que é essa preparação? É você estar ligada com os bons pensamentos, é você acreditar naquilo que você quer que aconteça, né, Jo Lourenço? Boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. É você acreditar, eu vou me curar, eu vou me melhorar. Hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem. E o ambiente de paz e tranquilidade, né, se entregando, sentindo as sensações daquela energia que a partir de agora já começa a tomar conta de cada um de nós, que já começa a estar próximo de nós. E isso é muito, muito importante. E sem esquecer que no site que é enviado no suporte tem as explicações, né? Explica tudo direitinho. Então, vamos nos trabalhar a partir de agora, a partir desse instante em que aqui estamos. Então, vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, a Deus, né?
a essa energia, para que nesse instante possamos estar unidos e reunidos em pensamento, em desejos, em todas as afirmativas positivas que dão qualidade melhor a qualquer um espírito, através da transformação, do diálogo com aqueles irmãos que trabalham na cura, seja encarnado ou desencarnado. E assim, mestre amigo, Jesus, amigo de todas as horas, colocamos em ti e recebemos de ti toda essa energia curadora, porque sabemos que ajudas a curar aonde dói em cada um de nós. Paz para o nosso planeta, tolerância a esses responsáveis pelas nações, para que reine a paz, para que o amor esteja cada dia mais desperto dentro de cada um, para que o amor abranja tudo e todos, porque o amor é uma força maior do que podemos supor cada um de nós em determinados momentos de nossas existências. Que tenhamos paz, que possamos sentir a luz e que possamos estar confiantes de que o melhor vai acontecer, porque dias melhores sempre virão para cada um de nós no momento certo que nós soubermos utilizar. Então, muita paz e muita luz para todos nós, hoje e sempre. Marta, quem chegou, sejam todos bem-vindos. Abner, boa noite, amigo querido. Todos que chegaram que eu possa não ter visto, sejam bem-vindos, viu, Marta? Maria Rosane, todos que chegaram que eu não vi, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, nós acabamos de falar sobre a necessidade de estarmos ligados neste momento, né, Liz Regina, Aldenice, todos vocês que estão chegando, que eu não possa ter visto, sejam todos muito bem-vindos. Valdinéia, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, né? Esse é o momento de união, é o momento da união de pensamentos, daquele ideal do que a gente quer, daquilo que nós necessitamos, a razão pelo qual estamos aqui, unidos e reunidos neste momento, viu, Valdinei? Para que a gente possa nos sentirmos a cada dia melhores e curados. Francislene, quem chegou depois que eu não vi, seja realmente muito, muito, muito bem-vindo. Sem esquecer, né, na preparação para os trabalhos, para as curas e para os tratamentos espirituais. Hoje nós vamos dar início, nós sabemos que a nossa conversação é baseada no livro Doenças da Alma, então nós vamos hoje entrar no capítulo 11. E o capítulo 11 dessa obra, de Dr. Roberto Broglio, vai falar sobre os distúrbios espirituais. Distúrbios espirituais. E vamos lembrar, né, Silmara, que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos, que trazemos nas terças-feiras, né, no dia que nós estamos fazendo, Marilise, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. É para nós entendermos como nos curarmos das doenças da alma. Neide Madalena, Janete, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, a gente fazer essa união. Então, vamos tratar de curar o nosso espírito, de nos curarmos, buscar a melhor do nosso interior, o melhor de cada um de nós, para que a gente possa crescer em espírito. Olga, seja bem-vindo, todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre distúrbios espirituais. Um tema, muitas vezes, que muita gente acha complicado, um tema que muitas vezes diz, nossa, mas isso existe, porque a gente tem mania mesmo de duvidar das coisas ou de buscarmos os equívocos que não temos necessidade de vivenciar esses equívocos, não temos. Nesse capítulo das doenças da alma, que a gente está querendo hoje dar início de forma diferenciada dos outros, é algo que diz assim para nós: será que existe realmente um poder obsessivo de um espírito sobre cada um de nós, sobre
com quem quer que seja, a ponto de nos tornar doentes, olha, gente, é algo assim muito forte e muito verdadeiro. Por quê? Porque nós ainda, muitas vezes, fugimos de determinados princípios, principalmente os princípios morais, né? As nossas chagas, que a gente não quer ficar citando muita coisa, né? Mas nós não podemos ignorar princípios, porque ignorar princípios é ignorar aquilo que já vem sendo nos dado como ensinamento, de existências em existências, que a gente vai dizendo assim para nós mesmos: meu Deus, eu preciso entrar nessa faixa, porque essa faixa evolutiva de cada um de nós vem naturalmente a partir daquilo que nós estamos sempre nos entregando, buscando, acalentando a nós mesmos, nosso interior, e trazendo benefícios, Benedita, benefício, Marinês, a todos nós, Lei de Santos, a qualquer um de nós, né, Abner, que se propunha a melhorar, a se transformar, a fazer as mudanças no nosso interior. Porque quando a gente muda o nosso interior, a gente vai expandir, vai exteriorizar aquilo que a gente fez de melhor. Então, já ouvimos dizer assim, por exemplo, já ouvimos falar que se a questão que está no livro, a gente hoje vai fazer algumas citações, algumas referências, para depois, se vocês quiserem, ter onde encontrar aquilo que nós vamos citar nesse capítulo, porque eu achei assim importante, interessante, mas não é algo que ninguém de nós não saibamos mais, a gente sabe, a gente já sabe. Mas aí tem aquela pergunta que diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem, hein, gente? Influi, hein, Leide? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta é bem clara, simples e objetiva. É aquela que demonstra para nós mesmos o quanto nós temos de estar com a antena ligada, de quanto nós temos que estar, como se dizia antigamente, ou no padre ou na missa, porque senão você perde o momento. É como dizer assim: orai e vigiai. Não são ditados nem frases populares, são realidades, né, Leite? São realizadas. Larissa, boa noite, querida. Paulo César, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e obrigada pela companhia de todos vocês. E aí a resposta vem o quê? A resposta a essa questão: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é clara, a gente falou agora. Aí o que é que ele diz? Diz assim: muito mais do que podes imaginar. Ou seja, influem de tal ponto que de ordinário, ou seja, de verdade mesmo, são eles que nos dirigem. Mas quando isso acontece? Se nós abrimos a nossa guarda, se nós deixarmos que eles nos dirijam, nós não precisamos. Nós já temos a nossa bagagem, nós já trazemos a nossa trilha, o nosso caminho traçado. Então, eu não preciso de um irmão equivocado para me dirigir. Se isso acontece, é porque a gente esquece que não sabe que nós não somos fantoches, né? Nós somos inteligência. Nós temos a inteligência, que é esse atributo primordial, essencial ao espírito, porque senão ele não vai raciocinar, senão ele não vai ter lógica. E há necessidade da lógica para que nós possamos entender aquilo, a razão pelo qual estamos aqui, né, Janete? Não é, Silvia? Então, Adriano, boa noite, querido amigo. Eu não estou lhe vendo, não sei se já passou aqui, mas tudo bem. Meu abraço para você, querido. Meu abraço fraterno. Todos que estão chegando. Mena, boa noite, querida. Boa noite a todos. Então, se nós deixarmos que ele nos dirija, significa que eu estou renunciando à minha tarefa. Minha tarefa. Cada um de nós tem a sua. Então, por que eu vou dar minha tarefa para outro? Se a tarefa é minha, se a responsabilidade é minha. E como eu disse agora há pouco, nós não somos fantoches para dar aquele brinquedinho, não. Nós possuímos atributos que podem, são eles que vão nos auxiliar a essa transformação.
Jair. Então, essa nossa transformação depende de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós, depende da gente querer sair daquela caixinha de conceitos e preconceitos que nós falamos na semana passada. De dizer, olha, esse é o caminho, eu quero o caminho pela minha opção. Me dê uma razão, me dê uma justificativa e eu vou buscar essa realidade daquilo que você me diz, como o nosso irmão costuma dizer, não é porque a pessoa falou que eu tenho que acreditar. Eu tenho que buscar, eu tenho que ver a lógica. E quando eu vejo a lógica e a verdade naquela razão, é aquele o caminho que eu vou seguir. Então, eu vou sair daquela caixinha fechada que me espremia, que eu não tinha condição nem de raciocinar. Eu preciso raciocinar. Então, a gente vai fazer esse caminho diferente. Mas isso acontece quando também? Isso acontece quando nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio. A gente sempre está falando sobre isso. Por que eu digo isso? Porque quando a gente sabe usar o livre-arbítrio, a gente vai usar bem. Vai usar no caminho do progresso moral e espiritual de cada um de nós, em particular. Claro, não é? Eu não posso evoluir como o Adriano, como Janete, né? Como Silva, como Elielma. Cada um tem uma faixa evolutiva e vai caminhando. E é esse caminho que a gente precisa, não é, Elis Regina? Sabermos realmente encontrar e caminhar. Então, sabendo usar o livre-arbítrio, de que forma? Consciente de que até onde vai a minha liberdade, de colocar a minha liberdade com responsabilidade, me dirigir. Por quê? Porque senão nós vamos trazer transtornos e abrir aquela brecha imensa que aqueles irmãozinhos estão ali na espreita para me transformar, trazer os transtornos que irão me transformar, retardar a minha trajetória. Mas existem os dois lados da laranja, que a gente precisa falar, né? A gente precisa dizer tudinho. Esse capítulo está bem direcionado a tudo isso que nós estamos conversando. Então, nós não vamos ficar sem resposta em nada. E isso é muito bom. Esses transtornos que a gente está falando, que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, né, Filomena? Esses transtornos, o que é que acontece? Eles complicam a nossa saúde, a saúde do espírito, pelo comprometimento de existências passadas. Então, eu tenho que corrigir aquele meu erro. Se eu feri um amigo e trouxe essa chaga e ele tem mágoa, ele guardou aquilo, ele não usou o perdão, ele não usou o bom senso de buscar, dizer, será que eu no meu passado eu não pratiquei isso também e hoje eu estou vivenciando esse mal? Então, a gente precisa olhar por este lado também. Então, a gente não quer que complique a nossa saúde, mas a gente vai ver algo muito importante, que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, para não esquecer de citar. A nossa responsabilidade, porque se a gente já tem consciência que as influências acontecem, e não acontecem só do desencarnado para o encarnado, acontece, ou ao contrário, acontece do encarnado para o desencarnado também. Eu vou contar um casozinho para vocês que me veio à mente. Acontece pela atuação do pensamento e pode acontecer de encarnado para encarnado. Então, a gente não precisa estar culpando os espíritos que a gente não vê. A gente pode achar que não é se culpar nem botar culpa em ninguém. É a gente ficar esperto e ver a nossa transformação, né, Lourenço? Que a gente vai buscar e encontrar. Porque a gente vai encontrar isso, tudo que a gente está falando é o caminho da cura. Porque a doença vem de várias maneiras, atingindo, às vezes, ponto importantíssimo do ser vivente, do espírito encarnado, né? Como as doenças que a gente está vendo aí, que a gente chama de doenças da alma, porque a doença está no espírito. Uma outra coisa me chamou a atenção. Nossa mente, olha só como é importante. Nossa mente, quando encontra essa sintonia, ou seja, eu vou me sintonizar com aqueles espíritos que não estão dentro da verdade, que não vivem na luz, pode ser encarnado ou desencarnado, o que é que acontece? Essa sintonia faz com que a vibração de um encaixe no outro, né? Porque se eu fizer assim, ela volta, o escuro está aqui e não vai passar.
Mas se eu estou com a mesma faixa vibratória, se eu estou pensando aquilo que ele também pensa, aí lá vai, ó. Aí aqui para tirar fica mais complicado. Então é mais ou menos assim que eu sei que vocês não são crianças, sei que vocês sabem muita coisa nesse sentido, mas a gente está só recapitulando e a gente está lembrando que há pessoas que, né, ainda estão um pouquinho distanciadas de acreditar nessas coisas, né, nessas razões da lógica, nessas razões da lógica. E por que razão da lógica? Porque, por exemplo, se eu fosse uma pessoa má, se eu não sou, graças a Deus, eu sei que eu não sou, né? Tenho minhas defeitos, minhas falhas ainda, temporárias, graças a Deus, né? Mas aí alguém me fez alguma coisa, eu sou uma pessoa vingativa, tenho aqueles pensamentos negativos, aí vai acontecer o quê? Eu vou vibrar para aquela pessoa que eu achei que me prejudicou, aquela pessoa que eu acho até, eu nem tenho certeza, que não gosta de mim e que é ela que atrapalha a minha vida. Aí eu vou começar a vibrar para aquela criatura. Se essa criatura for realmente aquilo que eu penso dela, aí você já viu o que acontece, isso que a gente acabou de falar. Eu não vou nem perguntar se vocês estão entendendo, porque eu sei que vocês estão, né? Eu sei que vocês estão. Então, a nossa mente, quando encontra essa sintonia vibratória, muitas vezes essa sintonia e esse encontro vai trazer assim, perdas dolorosas para nós. Por que perdas? Porque você vai perder a saúde, às vezes física, mental, espiritual, e essa forma dolorosa da união dessas vibrações de um com os outros, o que é que acontece? Danos terríveis para qualquer um de nós, que já não estamos mais nesse caminho, né? Mas tudo pode acontecer e a gente não quer que isso aconteça, nem com a gente, nem com ninguém próximo de nós. E esses danos causam dolorosas, tem causas dolorosas e vai de encarnação para encarnação. Ou seja, eu trouxe da minha vida passada. Aí hoje eu estou como eu derrubei alguém, eu machuquei alguém, eu prejudiquei alguém. Então agora eu estou quitando aquela dívida que eu deixei em aberto. E o pior se tornou mais doloroso porque aquele que eu prejudiquei também não me perdoou. Aí ficaram as chagas de ambos os lados, que não precisa existir, não é, Êmia? Não precisa. Seja bem-vinda a todos vocês, queridas e queridos amigos. Uma outra coisa que causa que a gente vem falando desde o início dos capítulos, a gente vem falando dos pensamentos negativos, porque a gente tem já consciência que devemos nos afastar de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de vícios e pensamentos negativos. Porque a gente sabe que tudo isso é prejudicial. A gente fica com a mente perturbada, a gente não tem paz, a gente não tem sossego, a gente não tem aquele equilíbrio. Aí vem dores de cabeça, vem tontura, vem mal-estar, vem atordoações que deixa a gente sem raciocínio lógico, deixa a gente impregnado de mal-estar, que quando alguém se aproxima, sente aquele impacto daquela criatura, doente do espírito por um distúrbio espiritual, ou seja, do espírito que trouxe esses distúrbios. E a gente precisa entender que essas vibrações energéticas negativas não é interessante para nenhum de nós, para ninguém. Saturado pelo espírito, espiritualmente, e causando essas sensações desagradáveis intensas. Tudo bem, são transitórias, elas vão passar, mas enquanto não passa, fica o sofrimento que a gente não quer, né? A gente não quer de jeito nenhum esse sofrimento. A gente não quer. O que nós queremos é estar realmente muito bem. E o que nós estamos aqui unidos e reunidos nesse mesmo ideal é estarmos bem, é nos curarmos, é levarmos coisas boas para as outras pessoas e viver em paz, com conhecimento
E a gente, tudo bem, a gente tem a parte que às vezes nos ataca, a gente tem moléstia, a gente tem alergias, acontece muitas coisas ainda, mas a gente já sabe o caminho, né, Nilce? A gente já sabe o caminho, então a gente não vai mais ter a necessidade de estarmos tropeçando naquilo que não é bom para nenhum de nós. Fátima, querida, agora que eu estou lhe vendo, né? Isso está tudo bem, está todo mundo ouvindo direitinho, entendendo direitinho. Segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, ele diz assim: chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau, ou seja, aquele espírito ignorante que ele exerce sobre o indivíduo, né? E que apresenta caracteres diferentes, ou seja, e quando ele fala dos caracteres, ele está falando das informações. A gente fica, pela perturbação, a gente nem percebe as coisas diferentes que está nos acontecendo e que nós estamos vivendo de forma que não necessitaríamos estar vivendo. Infelizmente, essa é uma realidade dominadora quando a gente se deixa levar, o que não tem essa necessidade. Por que pensamentos negativos? Não, eu tenho que pensar positivo. Eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu devo e eu vou. Então, com todos esses pontos em comuns dessa parte negativa que é dada nos distúrbios espirituais e que a gente sabe que deve afastar tudo isso, eu, assim, aí às vezes eu fico pensando, analisando e partindo do ponto de que nada é por acaso. Eu não acredito no acaso, eu não acredito. Eu acredito numa força superior, criador de tudo e de todos, e naquela nossa interior de cada um de nós, que a gente pode, de fato, modificar, crescer, nos trazer benefícios e não comprometimentos da nossa caminhada, que ninguém precisa disso, né? Quando eu digo isso partindo, por que por acaso? Porque não é conveniente, eu não acho conveniente acreditar no acaso, não, só aconteceu isso, foi um acaso, só foi não sei o que, o acaso para mim é um vazio, o acaso para mim é um vazio, né? É quando eu digo assim, por acaso você tem isso aí, e que acaso? Você vai ter alguma coisa por acaso? Então, não existe partido do princípio de por acaso. Porque não acho conveniente. Porque não nos convém. Não é justo eu ficar culpando que ou nada, né? No sentido de que aquilo me aconteceu por culpa de fulano, por culpa de Beltrano. Não, não tem essa necessidade. Não tem mesmo. Então, a gente vê o quê? A gente tem que dizer para nós mesmos que nós temos de olhar para nós, olhar bem dentro do nosso interior, de nos sentirmos no direito, na tranquilidade, com a paz, de nos entender, buscar nos entender. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo tão agitada? Por que eu estou sentindo essa dor que eu nunca senti? Tem um porquê, tem uma razão, né? Como a gente já citou várias vezes, vou citar novamente, agora que me veio à mente. O nosso corpo fala. E quando ele dá os sinais, né, Ana Maria? Quando ele dá os sinais, a gente precisa buscar entender esse sinal. Precisamos conhecer o porquê desse sinal. Porque quando a gente fecha os olhos, não é nada demais. Aí toma um comprimido qualquer, uma bobagem qualquer, e aí diz assim: ah, não estou sentindo mais nada, passou. Aí, quando você menos espera, aquilo volta de novo. Então, precisamos sair da caixinha. Precisamos, realmente, precisamos. Muito de nós, né, muitos diz assim, muita gente diz, e acho que até a gente, em determinados momentos, talvez já tenhamos dito para nós mesmos, não sei por que isso nos acontece. Não sei por que isso acontece comigo. Só comigo acontece uma coisa dessa. Olha, eu não posso, eu não acho que eu tenho o direito de dizer isso para mim. Quando eu digo só comigo isso acontece, então, se é uma coisa ruim que aconteceu, eu vou querer trazer para mim aquilo, aquela dor, aquela sensação desagradáveis que vem através desses distúrbios espirituais, daquela força que
está colocando a sua energia tão mais forte do que a minha naquele momento de fragilidade e me tornar doente? Não, de forma alguma, não há essa razão de jeito nenhum. O que nós precisamos é entender que essas perturbações, desses distúrbios, né, eles incidem sobre, ou seja, eles ocorrem, eles atingem sobre as pessoas que, em geral, estão ligadas àqueles vínculos de cobrança. A mesma coisa que o encarnado faz. Olha, a gente está mostrando aí, né, o suporte para os tratamentos energéticos e espirituais, né, energéticos e espirituais. Então, essa cobrança por faltas de lá de trás, de outras vivências, não podemos abraçar de jeito nenhum. Então, a gente já tem essa consciência, né, de que somos espírito, da necessidade da transformação. Então, o que é que a gente vai fazer? Entender o sentido da palavra genérico na obsessão. E o que significa o genérico na obsessão? Porque genérico a gente sabe que, vamos dizer assim, que ela se expande. O genérico, ela se expande. Ela abrange várias modalidades perturbadoras. Essas modalidades de perturbações do espírito. E que se resume em quê? Na obsessão simples, que é aquele mal-estar passageiro, que incomoda, a gente citou já um pedacinho agora, aquela possessão ou subjugação e fascinação, porque a fascinação é terrível. Quantos já caíram por isso? Quantos já caíram por outras coisas? Porque a fascinação vem do ego, eleva, emana o ego, o orgulho, a vaidade, a prepotência. E aí é que ele vai jogando para a gente. Ah, tá maravilhoso. Olha, você é aquele aí. Ah, mas nossa, mas. Aí você vai lá para cima, né? Parece aqueles bonequinhos infláveis, vai subindo. E aí, quando ele murcha, ganha consciência, a queda é desastrosa, né? É desastrosa. Não há essa razão, não é verdade, Ana? Não há, Olga, essa necessidade disso, né? De forma alguma. Então, não é fácil reconhecer o tipo de obsessão, às vezes realmente não é, de que causa esses distúrbios espirituais que a gente está falando da causa desse distúrbio, para depois a gente ficar focada realmente só nesses distúrbios que já está sendo citado devagarzinho aqui. Então, não é fácil reconhecer o tipo. Por quê? Porque depende da pessoa, depende de quem está colocando em nós essa influência, causando esses danos físicos, morais e espirituais para nós. Então, dependendo da natureza do espírito que está sendo, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo, mas o obsessor, aquele que está jogando em você aquela energia da doença, o que é que acontece? Ele tá naquela, ele vai atingir a gente pela nossa sensibilidade. Muitos médios captam. Muitas pessoas que já têm a vivência em trabalhar com energia, você sente aquela vibração, às vezes longe. Acontece, né, Adriana? Às vezes acontece, vocês sabem, que a gente às vezes chega uma pessoa num lugar, você sente aquele impacto assim, mas você já emana, já se resguarda, né? E dá tudo certo. Mas a gente sabe que às vezes nem sempre é assim. Mas a gente sempre espera que seja sempre do lado mais calmo, mais fraco, vamos dizer assim. Vocês estão me ouvindo bem direitinho, não estão? Hein, gente? Me fala aí, estão me ouvindo direitinho, não estão? Olga, veja bem, a gente às vezes desacredita das coisas, né, amiga? Mas as coisas precisam ser mostradas. A gente tem que ver a nossa sensibilidade, de ver a nossa captação, para a gente não entrar nessas dores, né, Maria Rosane? Nessas dores que causam mais dores, dores que causam mais dores. Nós não precisamos disso. Então, as doenças da alma precisam ser entendidas, acreditadas. Elas existem. É uma realidade. Elas constituem, ou seja, ou formam, elas se formam muitas vezes em modalidades que trazem dores supremas. Caso de pessoas que são internadas, pessoas que sofrem daquilo, pessoas que têm o seu psicológico totalmente afetado.
E não precisamos disso. Então, nós podemos ajudar as criaturas, nós podemos ajudar. Nós somos ajudados e nós também ajudamos aquelas pessoas que necessitam, porque a nossa meta é a evolução do espírito sadio, daquele que vai aprendendo, vai subindo degrau a degrau lentamente, e o dia ele vai caminhar mais rapidamente, porque quando a gente aprende, a gente caminha mais rapidamente. E esse mais rápido faz com que a gente não vá viver aquela verdadeira pandemia silenciosa de um poder vibratório, porque nós nos encontramos com essa energia e que a gente não precisaria ter encontrado. E quando a gente, no meio do caminho, não perdoou, não procurou entender e deixou, ficou preso a essa energia, porque a gente, ser humano, a gente ainda tem aquela dizer, eu não perdoo. Fez comigo, faça bem feito. E começa com essas frases que não tem nada, não acrescem nada. A gente não avalia a queda que a gente está tendo. A gente não avalia o que o corpo fala para a gente. E aí a gente fica sentindo uma dor que não havia necessidade de sentir. Não havia necessidade de sentir. Não havia, nem há necessidade de sentir. É um outro livro que eu gosto muito, né? É O Mecanismo da Mediunidade, né? De André Luiz, onde ele diz que o estudo da obsessão, conjugado com a mediunidade, então a gente precisa, os médios, não é sentir melhor do que ninguém, não, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco. E graças a Deus, quando a gente já tem a consciência de que, de que nós podemos trabalhar isso. Emmanuel, no livro Seara dos Médios, ele diz que a obsessão é moléstia da alma e não há como negar. Por isso, são tantas as informações a respeito. É um caminho também para a cura das doenças da alma, né? E a gente precisa... mas o médium não percebeu. O médium não é... Nem o médium, todo médium tem evidência. Nem o médium tem que entender o que eu estou passando mal. Não, ele tem que auxiliar, se ele mentaliza. Quantas vezes a gente está numa instituição e a gente está sentada ali antes do trabalho e a gente percebe que lá tem uma pessoa ali que eu estou sentindo, vendo, que aquela pessoa está muito aflita, não está se sentindo legal. E a gente chama alguém que pode ali dar um suporte, né? E a gente vai ajudar, vai emanar, vai vibrar. Herculano Pires também tem literatura maravilhosa com relação a tudo isso, onde ele fala da obsessão, o passe e a doutrinação. Então, a gente precisa entender o que a gente traz de encarnação em encarnação. Se a gente renasce, então a gente nasce, cresce, vive e morre, e renasce, morre só o corpo físico, então a gente está tendo as oportunidades de nos curarmos do egoísmo, né? Do sentimento de vingança que não leva a nada, de futilidade, de vaidades exageradas, do apego ao dinheiro. Parece, não, como eu ver casos e casos, né, que a gente, né, delude. Seja bem-vindo a todos que eu não tenha visto chegar. Então, esse apego ao dinheiro, assim por diante, todas essas mazelas que a gente ainda deixa muitas vezes colado em cada um de nós. E quando a gente está, vamos dizer assim, atingida, a gente se envolve, parece que a gente fica predisposto a isso. Tem gente que tem uma energia tão grande sobre o outro, uma pressão tão grande, que é capaz de dizer, não, mas você precisa fazer isso, fulano precisa. Fala tanto que o outro precisa daquilo que ele não precisa, que ele acaba sentindo essa necessidade e tropeça. Tropeça com seus próprios pés, porque não pisou firme, não deixou que a mente dissesse a si mesmo: eu não preciso disso, eu não preciso disso. Então, é muito importante. Por que ser vítima? Nem vítima, nem algoz. A gente precisa ser um ser que essa energia suprema espera de cada um de nós. Nos curarmos e ajudarmos aquele que não sabe caminhar sozinho. Mais uma coisa que a gente não precisa. Quando a gente está preso aos vícios, aos erros de todas
de toda espécie, aos pensamentos negativos que a gente está sempre falando dele, porque ele é constante, infelizmente, as coisas acontecem, a gente tem que lembrar que a nossa imperfeição moral dá ascendência ao espírito equivocado, que muita gente chama de espírito mal, de espírito obsessor. Eu chamo do espírito equivocado. Por que eu ser também o espírito equivocado? Se eu não preciso, porque eu caí no vale das influências negativas que vão me trazer esses transtornos espirituais e me deixar doente. Me deixar doente. Nós fizemos o trabalho do Livro dos Médios, se não me engano, o capítulo 20 do Livro dos Médios, né? Que falou para nós fizemos esse capítulo todo, estudamos mais de um mês sobre obsessão, não é, Adriano? E a obsessão é o capítulo 23 do Livro dos Médios. Nós fizemos um mês todo, mais de um mês, só falando sobre essas influências que está no Livro dos Médios e tantas outras literaturas que a gente vem falando, como a Gênese e tudo mais. E para nos livrarmos, olha, essa é a melhor parte, né? E para nos livrarmos dessas influências malévolas, dessas entidades doentes espirituais, né? Doentes do espírito, nós devemos fortalecer os recursos nossos. E quais são esses recursos? O poder da prece, o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão, o trabalho assistencial, né? A doação de fluidos para aquelas criaturas que estão doentes, o bom ânimo que a gente vai dar, como eu digo em casa, amor, tenha calma, tudo vai dar certo. Eu falo para minha tia, tenha paciência, titia, é assim, tá bem. E a gente vai dizendo para o amigo, para o vizinho, para qualquer um. A gente está no hospital acompanhando um paciente, a gente tem que levar força para a pessoa. Que bom que o senhor está melhor, que bom que a senhora está melhor. E a gente tem que fazer o interagir do positivo, porque o paciente precisa. E nós somos pacientes, se tivermos doentes dos distúrbios, possuída, vamos dizer assim, dos distúrbios espirituais. Né? Então, a gente precisa. E esse recurso vem exatamente quando a gente se vale da prece, do amor, dos pensamentos positivos, pautado na prática das boas ações, porque boas ações todos temos que fazer. Olha o trabalho que o nosso irmão faz lá no Coité. Porque a gente se reúne, porque a gente se procura, porque a gente troca informações, porque a gente precisa, né, Silvia, nos doarmos uns aos outros aquilo que a gente tem de melhor. Então, eu não vou, de forma alguma, em nenhuma existência, se eu estiver desencarnada, colocar vibrações negativas no outro. Ou aqui desencarnado ou encarnado, de forma alguma, não há essa necessidade. Não há, de forma alguma, deixar que esses distúrbios nos envolva. Principalmente se a gente é muito vaidoso, aí tem um pontinho ali que ele pode atacar. Se a gente é uma pessoa mesquinha e tem um pontinho ali para ele atacar. E por quê? De jeito nenhum, não vou soltar nada disso. A minha sensibilidade não vai me deixar desconhecer. Vai, muito pelo contrário, vai me mostrar, vai fazer com que eu esteja preparada e não despreparada para cair nesses ataques, cair nessas sensações que a gente não precisa ter. Por quê? Mateus diz no capítulo 22, no item 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, eu não posso dar para ele uma coisa dessa. Eu não posso dar para ele o negativo, eu não posso dar para ele uma dor que eu não gostaria de sentir. Eu não devo dar aquilo que eu não quero para mim, não devo dar para ninguém. É essencial pensar assim. É essencial se afastar do egoísmo. É essencial todas essas chagas nós não mantermos por perto, de forma alguma. Nós temos que ter amigos, nós temos que considerar aquele o nosso irmão. Nós temos que constituir cada vez mais saúde para o nosso corpo, saúde para o nosso espírito, olhar sem ressentimentos, entender que existem aquelas coisas negativas, mas que eu não vou me envolver com eles.
Eu vou vibrar por eles, para que eles saiam do lamaçal, que um dia eles mesmos se envolveram. Lembra que a gente falou aqui, ó, na minha anotação? Eu tinha deixado aqui. Costumamos dizer, isso só acontece comigo. Não, não, não. Isso só acontece com a gente quando a gente deixa acontecer. Quando a gente abre portas, o que a gente não precisa abrir portas para isso, nem fresta nem janelas. A gente só abre isso para entrar a luz do sol, a luz da natureza, as coisas boas, né? Isso a gente precisa, né? Então, nesse capítulo que a gente iniciou hoje, dos distúrbios espirituais, que é a moléstia da alma, como diz Emmanuel, a gente não tem que se culpar nem buscar culpado. Eu não vou culpar A nem B pelo meu problema, eu tenho que resolvê-lo. Eu entrei nesse caminho, eu busquei, algo eu fiz. Se eu tornei um viciado, se eu bebo, se eu fumo exagerado, se eu faço isso, eu faço aquilo, eu não posso culpar. Foi eu vi fulano, quis experimentar e fiquei. Não, não é assim. Não é dessa forma. Era o caminho que eu pensei, mas não entrei. Né? Não entrei. Então, tudo isso é realmente muito importante a gente não deixar se envolver pelas influências negativas. Eu não preciso porque eu fui no bar, do restaurante, sentei na beira da praia, eu estar ali tomando uma cerveja, tomando o que eu quiser. Cada um faz, aqui não é crítica a nada nem a ninguém, né? Eu não posso me descontrolar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu não posso me dar esse luxo, porque eu não sei qual é o momento que eu vou precisar auxiliar alguém. Então, eu não vou me empanturrar disso, me empanturrar daquilo, de comida, disso, de coisa, não. Tenho que ter tudo moderado. Tem que ter calma, tranquilidade e dizer: eu vou superar, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, porque eu vou pisar em terra firme, eu vou pisar com firmeza. Então, não vou deixar. Outra coisa, eu me culpei porque eu fiz isso. Eu até falei, né? Eu disse que eu ia pedir para a Diana, citou algumas coisas interessantes essa semana, né? Semana passada. Essa semana foi um pouco furada para mim, porque houve antecipação de muitas coisas. Então, eu não posso dizer, então, eu tenho culpa porque eu fiz isso, me senti culpado. Não. Culpa ou escolha? Se eu fiz uma escolha, eu vou ter que ter o equilíbrio para assumir e sair daquilo que eu mesma me prejudiquei. Eu assumi. E se eu assumir aquilo, eu assumi, consciente ou não, não vem o caso, eu preciso raciocinar, buscar a lógica da questão, ver o problema e dizer: é por este caminho. Bye, bye, problema, eu vou por este caminho. Às vezes é duro, né? Às vezes é duro porque os nossos irmãozinhos cobradores não têm muita piedade, mas a gente vai mandar vibração para ele. A gente vai mandar para todos que vivem ainda nos equívocos, né? Nos equívocos da insatisfação, da ansiedade, da angústia, aqueles temores inexplicáveis, são reações que eles fazem com que a gente possa sentir. E isso é uma perturbação terrível em nossas existências. Males que se manifestam por distúrbios psicossomáticos, né, atingindo todo o nosso corpo, síndromes intestinais, cardiovasculares e tudo que atinge esse corpo, que a gente no início falou todos os detalhes, que eu acho maravilhoso. Por mim, de vez em quando eu estava lendo aquilo e repassando, porque é um ensino maravilhoso. Então, eu não preciso estar deprimida, eu não preciso de muita coisa. Não há necessidade, não precisamos. Então, é muito importante que a gente saia dessa situação das escolhas, né? Sem culpa, eu escolhi, paciência, vamos para frente e eu vou buscar outro tipo de energia das minhas vibrações, tornando-as positivas. Tornando-as positivas. Quando a gente sai do vício, quando a gente sai do temor, quando a gente sai da ansiedade, tudo isso é nos afastar, e já estamos nos afastando. E aí a gente precisa entender o quê? Entender o quê? Que eu não preciso de possessão, que eu não preciso de subjugação, que eu não preciso de nada disso, de nada disso, né? E aí a gente vai saindo desses terror, né? Desse momento de terror
que a gente se colocou e não precisaria ter se colocado de forma alguma. Nós não precisaríamos ter nos colocado de forma alguma. Deixa eu ver aqui a parte que eu tomei nota e digo, meu Deus, eu não quero deixar de falar sobre isso. Eu acho que eu misturei por aqui em algum lugar hoje, nos meus apontamentos, na minha correria, né? Na minha correria, e aí não deixei aqui tão próximo de mim, que tinha algo que eu queria citar. Ai, mas depois eu vou achar e a gente cita na próxima semana. Olha, mas tudo isso que nós estamos falando, sobre essas influências que nos atingem, que nos afetam, né? A gente vai aos poucos domando, a gente vai aos poucos saindo desse patamar que não é o patamar da evolução, né? É da queda. Quanto mais sobe no erro, mais a gente cai. E era isso que eu estava querendo falar, achei aqui a minha anotação. Então, a gente não precisa cair. E é muito importante a gente não culpar nada nem ninguém. Nós não somos vítimas. Nós não devemos ser vítimas. O que nós devemos fazer é nos livrarmos de culpas, nos livrarmos daquele fardo pesado que a gente coloca nos nossos ombros. Isso a gente não precisa de forma alguma. A imperfeição moral, né? A gente precisa controlar. A gente precisa controlar. E quando a gente faz esse tipo de controle, a gente vai nos afastando, nos afastando. E por que afastar dessas influências? Porque essas influências, elas são inerentes. E se elas são inerentes, significa que ela é própria, é natural. Ela está ligado, a gente está ligado a ela. Então, nós não precisamos, porque isso é um estado de imperfeição do espírito. E esse estado de imperfeição moral do espírito é que carrega essas dores da alma, essas doenças terríveis que a gente não precisa dela de forma alguma. Nós não precisamos dela de forma alguma. O que nós precisamos, na verdade, é estarmos em paz, tranquilo, é a gente não viver em pânico, é a gente não viver assustada. Aí eu não vou ali não, porque me disseram que ali ia assim. Me disseram. Vamos ver o que disse, vamos ver o fundo da verdade, vamos ver se isso é dessa vez mesmo, se isso é verdade. Eu não estou ouvindo voz, será que eu estou ouvindo vozes? Será que eu não estou me equivocando? Às vezes acontece, a gente está assim, quando a gente vê, vem aquela borboletinha bem linda, maravilhosa, voa, voa pertinho da gente. A gente às vezes sente aquele perfume, sente que é a presença de um ser querido, de um ser amado, de uma energia boa, de uma energia que não vai nos colocar em processos obsessivos, não é aquela energia que vai trazer aquela parte de dificuldades para cada um de nós. É, na realidade, o início de um bom caminho, de um excelente caminho de transformação, que vai nos livrar das nossas dores, né? Que vai nos livrar daquele caminho, né? Daquela travessia difícil, e a gente vai sair dos abusos, das paixões, das extravagâncias, das viciações, que não é bom para nenhum de nós, não é bom mesmo. Não é bom você ter um estado de esquizofrenia, de parafrenias, não é nada, aqueles delírios paranoicos. Nossa, são doenças terríveis. E a gente já falou sobre algumas dessas no decorrer desse nosso trabalho sobre doenças da alma. Esses sintomas negativos que nos deixam realmente terrivelmente afetado, né? E a gente pode estar unidos uns com os outros, mesmo sabendo que somos individualidades, mas a união faz a força. Então, eu junto um pouco de mim, um pouco de Fátima, um pouco do Abner, um pouco do Adriano, um pouco disso, daquela. Porque aquelas pessoas estão me dando aquele algo de bom, estão me colocando no caminho do bem, está me ensinando, né, Janete, a nos entender, a entendermos uns aos outros. E aí a gente vai, de fato, nos melhorando, vamos nos curando de todos esses males, das dificuldades, de tudo. Não vamos tomar medicamentos em excesso, não vamos fazer isso, vamos fazer tudo natural, na energia da natureza,
na energia daquilo que a gente pode de melhor, né? E quando a gente pode de melhor, a gente chega lá. A gente não vai ter mais tanto sofrimento como a gente está vendo até aqui, de tudo isso que a gente já citou, e que tem muito mais. Nossa, como tem muito mais, né? A psicose. A psicose é uma coisa triste, você não pode mais pensar nada, porque tudo seu é aquilo, é psicose. Isso é uma psicose, parece que não vai passar, mas tudo passa. E a gente não vai precisar de estar nas fronteiras da loucura, que é o nome de um livro que fala também sobre obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente não vai precisar entrar numa dessa. O que a gente vai precisar é de paz, é de tranquilidade, é de emoções que nos façam felizes, que nos tragam a paz, aquela paz que a gente sente em todos os momentos em que a gente busca senti-la, né? Busca senti-la. É olhar para aquela energia e aplicar aquilo. Pede e obtereis. Mas quando a gente diz pede e obtereis, não é pedir e ficar aqui, ó, de braços cruzados, esperando acontecer. Não, pede, trabalha para que obtenhas aquilo que necessitas. E o que é que nós estamos buscando aqui? Não só o conhecimento, mas estamos buscando a cura, que nesse capítulo fala dos distúrbios espirituais, que são terríveis. A gente já sabe disso, né? E a gente vai entendendo que o melhor para nós através daquela energia que a gente citou na semana passada, né? Que a gente viu, que a gente sabe que ela existe. E a gente vai conseguindo sobreviver, né, às dificuldades, né, que a gente não mais tem necessidade de viver. E assim a gente vai continuando, né, esse estudo na próxima semana, né, que a gente vai dizendo assim hoje passou, e tudo que nós falamos que não foi agradável, mas foi o que a gente precisava falar, aí a gente vai dizer, passou, porque a gente já sabe, estou feliz porque os meus doentinhos estão reagindo bem, graças a Deus, então eu estou feliz porque está assim, porque aconteceu, e eu estou feliz, eu quero ser feliz, desejo ser feliz, e assim a gente vai conseguindo essa felicidade momentânea, mas preciosíssima em nossos momentos, né? Então, a gente pode realmente viver muito mais em condições melhores do que a gente viveu anteriormente, quando a gente ainda ignorava tantas coisas que não havia necessidade de ser ignorada, que nós precisávamos realmente conviver de forma diferente. Eu espero que nós tenhamos, né, Silmara, Fátima, Silvia, todos vocês que estão conosco sempre, o Abner, todos, que nós possamos guardar tudo isso, todos esses ensinamentos que vêm para nós, que tenhamos muita força, muita energia, que a gente vai sobrevivendo a qualquer tempestade, com muita fé, com muita esperança nos dias melhores. A gente vai trazendo a energia tão boa para o planeta, né? Que a gente vai conseguindo devagarzinho, feito aquele pássaro que no incêndio jogou do seu bico uma gotinha de água. E ele disse, cada um, deu o exemplo de que cada um faça a sua parte. E a gente já está mais do que na época de fazermos a nossa parte, de curarmos as doenças da alma em cada um de nós e auxiliar aquele que não sabe a também se curar. Então, vamos orar, elevar o nosso pensamento, vamos lembrar da energia transformadora para a cura, do ambiente, da purificação do ambiente, da purificação do nosso interior nesse momento para as curas espirituais, para que a gente tenha o melhor em cada um. Que os nossos familiares, amigos e desconhecidos todos alcancem a cura que buscam, a cura que é dada pelo amor, a cura que é dada pelo conhecimento, a cura que é dada pela mudança, pela transformação que fazemos dentro de cada um de nós. Porque há tantas chagas que não levam a nada, mas há tantas coisas que levam ao bem. Faz de conta que nós estamos ouvindo aquela musiquinha, aquele bar da água escorrendo nas cachoeiras, rolando sobre aquelas pedras,
e trazendo aquele frescor para o nosso interior. E é assim que vamos estar no momento da cura, no momento dos tratamentos, purificados pela água, pela natureza, pelas flores, pelo perfume, pelos frutos das árvores. Tudo essa energia trabalhada e aplicada em cada um de nós. E assim podemos dizer: cura aonde dói em cada um de nós. E assim estaremos curados no momento propício, no momento em que nós nos entregarmos de corpo e alma aos momentos maravilhosos, como esse em que estamos ao lado de tanta espiritualidade, trabalhadora da cura, dos médicos do plano espiritual, dos trabalhadores do plano material, unidos nesse ideal de energia, é que vamos nos curando, que vamos nos melhorando. E assim, de mãos dadas, vamos conseguir. Que Deus e Jesus nos abençoe com muita paz, com muita luz, com muita tranquilidade e com essa energia tão boa que nós estamos sentindo. E é essa energia da cura que vamos deixar dentro de cada um de nós, hoje e sempre. Muita paz. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Adriana, obrigada pela oportunidade do trabalho. Marinês, obrigada, Elma, obrigada, Silvia. Todos vocês, Fátima, Filomena, todos. Silmara, né? Marinês, obrigada a todos vocês que estamos sempre juntos, né, Leide, nesses nossos encontros. De Lourdes, meu abraço fraterno para você, muita energia, muita paz para todos nós e nossos familiares, né? Adriano, meu abraço e mais uma vez, muito obrigada. Que Deus e Jesus nos abençoe. Meu abraço fraterno, muito cheio de energia, para que a gente possa se curar e curar aquele que precisa, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau.